Bom, aqui também eu acho que um pouco dessa política de rendas, né, mostra o crescimento, digamos assim, importante que nós estamos tendo na desigualdade da renda, né, que aqui é o chamado coeficiente de Gini, que mede a relação, a diferença entre a renda apropriada pelos 10% mais pobres e os 10% mais ricos, né, vem caído a ano, né, a taxas muito significativas, e isso também parte, 70% é explicada pela transferências, pela elevação do salário mínimo, Bolsa Família, benefício de prestação continuada da Previdência Social. Então, a política de rendas tem uma importância significativa na redução da desigualdade. Bom, e aí? 84% dos municípios brasileiros têm menos de 30 mil habitantes. Né? As cidades médias hoje são polos de geração de emprego e irradiação do desenvolvimento. Esse quadrinho aqui mostra um pouco o que nós temos aí recentemente, né? São dados ainda de 2005, mas mostra que o dinamismo dessa faixa populacional aqui, cidades entre 100 mil e 500 mil habitantes, é muito maior do que as grandes cidades. E que se assemelha também muito às cidades de menos de 100 mil habitantes, principalmente no crescimento do PIB por habitante. Bom, aí há toda uma discussão, né, de se pensar esses novos espaços, né, que nós estamos chamando do novo rural, né, que não é só aquela área que o IBGE define. O IBGE faz exatamente aquilo que está na lei, aliás, um decreto que eu falei equivocado, Getúlio Vargas, na década de 30, que definiu e que transformou toda a sede de vila em cidade. Né? Esse é o que o José Elida Veiga aí traz e problematiza, e é isso que nós temos tido um pouco a preocupação de refletir um pouco sobre os novos desafios do que emerge do chamado novo rural, que não necessariamente é o agrícola, né? Não necessariamente é o agrícola. Então, cidades, né, que têm essa característica concentram, né, agropecuária moderna, né, commodities voltado para o mercado internacional, atividades não agrícolas, né, própria instalação de indústrias, serviços, o rural, né, como espaço de moradia, de lazer, né, isso a gente pode classificar aqui toda uma gama de serviços que vem sendo criadas nas cidades próximas aos entornos das grandes cidades, voltadas para isso. Novas atividades agropecuárias, né, crescente formalização das relações de trabalho no meio rural, há uma elevação da formalização do emprego rural, fruto do crescente processo, inclusive, de fiscalização e de combate ao trabalho escravo e outras formas similares. Há uma preocupação crescente com os recursos naturais, né? A ideia, por exemplo, de pagamentos por serviços ambientais, né? Uma dimensão que surge, né? Há prefeitos, né, que chegam, às vezes, aparece lá pedindo como é que se faz isso. Então, quer dizer, novos desafios, né, colocados para a gestão pública no âmbito dos municípios, né? Há experiências ainda muito recentes sobre esse tema, por exemplo, pagamentos por serviços ambientais, que é algo revolucionário para o território. Significa alguém abrir mão de parte da propriedade em benefício de uma maioria. Isso mudar completamente a cultura de uma região, né? E como é que se faz isso? Então, todo um novo desafio também de pensar esses espaços, né, que tenha como locus o município, né, que surgem, né, como na produção da piscicultura, criação de aves nobres, criação de outros animais, produção orgânica, hortaliças voltadas para a rede de supermercados, floricultura, e uma série de pequenas culturas, né, que se voltam para essa nova, digamos assim, missão aí do que a gente chama de um novo rural.
Então, e aqui para concluir nessa fase, uma oposição naquele, o que se pensava anteriormente do que eram esses espaços rurais, onde os municípios, na realidade, eram sempre enquadrados, né? Quer dizer, no município notadamente agrícola e não agrícola, mas o espaço rural era exclusivamente agrícola, né? O cuidado com o meio ambiente praticamente era muito incipiente, né? A política pública era muito centrada em cima da política agrícola, enquanto que o novo rural, como espaço de pluriatividades, foram essas que eu mostrei anteriormente, se apresenta em outras dimensões, né? A própria produção agrícola, agroindustrial, espaço para habitação, infraestrutura, geração de rendas agrícolas e não agrícolas, por exemplo, no caso do turismo, a preservação do meio ambiente, né? Tudo isso coloca uma necessidade urgente de se pensar coordenação dessas ações e políticas voltadas para a formação de quadros para essa dimensão. Bom, então, e aqui eu, já encaminhando para a nossa reflexão, eu trago aqui um pouco qual é o tamanho, né, do desafio aqui colocado. Quer dizer, o emprego, vocês podem acompanhar pela imprensa todo um debate aí sobre a questão que o Estado brasileiro tem se tornado inchado, que o governo tem promovido uma expansão enorme do emprego público, isso gera ineficiência e tal, mas nós temos que levar em consideração também que o emprego público tem uma pequena participação sobre o emprego total, né? Há estudos que mostram que a nossa relação emprego público é uma das menores do mundo, né? Mas no caso específico, eu trouxe aí os últimos dados da Relação Anual de Informações Sociais, onde isso mostra o tamanho do nosso mercado de trabalho. Quer dizer, nós temos 38.709.407 pessoas que estavam empregadas em 31 de dezembro de 2008. Isso são registros formais, né, captados pela RAIS, né, tanto públicos como privados. E aqui, né, eu fiz um cruzamento aqui entre escolaridade e o vínculo principal desses 38 milhões. Então, nós vamos ver que 902 mil tem origem no emprego público federal, né, 3 milhões no estadual e 4,5 milhões